A importância desse ato é em função de lutarmos contra o genocídio que está acontecendo agora em Gaza e na Cisjordânia. Não é uma guerra contra o terror, até porque o Estado terrorista é o Estado de Israel. É uma luta de resistência de um povo que não se rende e que está sendo expulso de sua terra há 75 anos. É um dia mundial de solidariedade e resistência ao povo palestino, que está vivendo um massacre do Estado de Israel. A gente se inspira nos milhares de manifestantes que tomaram as ruas ao redor do mundo, na França, na Europa, né, no Oriente Médio, em solidariedade ao povo palestino. Chega de chacina, baby, favela, Israel na Palestina! Antes de 1947, todos os estados árabes tinham judeu. Então a briga não é sobre judaísmo e islamismo, a briga não é sobre cristianismo e judaísmo. Só que esse pessoal que foi para Israel era muita gente que tinha dinheiro, que era elite americana, era formada por esse pessoal. E esse pessoal não se contentou com a ocupação de terra que deram para ele, e ocuparam toda a Palestina na guerra de 69. Em 74 ainda tentaram se recuperar alguma coisa, liderado muito por Arafat, que é uma figura esquecida, mas de extrema importância. E Arafat que nunca se negou a debater com ninguém, nem mesmo com Israel. Israel já foi condenada em várias instâncias da ONU. E os Estados Unidos não cumpriu a pena de Israel. Israel está matando o palestino há mais de 70 anos. Hoje é só mais um pedaço dessa história. E é sempre esquecido. E eles se acham um povo superior, uma raça superior que Deus colocou na terra para ser superior ao palestino. Então a gente está falando de um povo que está matando o palestino e que se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não se mobilizar, amanhã é gente. Porque a gente também é latino, e latino para eles não é nada. Palestino para eles não é nada. Então é isso que eu queria falar. A gente precisa lembrar da história, o tempo inteiro lembrar da história e saber que a gente está repetindo a mesma história. Essa guerra da Palestina não começou um mês atrás. Não foi no bombardeio do Hamas. O Hamas teve seus filhos mortos. O Hamas teve seus parentes mortos. Mate seu filho. Eu quero saber se matar o seu filho, se você não vai ficar revoltado com quem matou seu filho. E Israel está matando os filhos palestinos há 70 anos. Então esse genocídio que está na Palestina tem a ver com as crianças, tem a ver com as mulheres, tem a ver com as casas que estão sendo bombardeadas. É por isso que a gente precisa estar aqui e é por isso que a gente precisa mostrar para a sociedade o crime que está sendo feito lá em Israel, para que a gente não tenha esse crime sendo feito aqui também amanhã. O que está havendo é um massacre. Porque de um lado tem Israel, com toda a sua estrutura, com um dos melhores exércitos e mais equipados do mundo, juntamente com os Estados Unidos. O povo palestino vive hoje sem ter o direito de tomar água. Para tomar água é necessário que Israel autorize. Por isso que é importante que aqui onde está nesse momento, lutadoras e lutadores, para denunciar Brasil afora, mundo afora, que o que está acontecendo de fato é um grande assassinato, é uma grande covardia e um grande genocídio ao povo palestino. O povo de Gaza só quer o direito de viver. Cessa fogo já! Cessa fogo já! Cessa fogo já! E acho muito importante a gente estar aqui hoje, nesse Dia Internacional de Solidariedade ao povo palestino, no momento em que o mundo, em que a opinião pública está tão decidida, inclusive, em prestar solidariedade internacional contra o genocídio do povo palestino, contra Israel. Nós sabemos que hoje os grandes banqueiros, o lobby nos parlamentos, estão colocando bastante dinheiro para tentar distorcer os fatos. A nossa luta ela é internacional, por compreender que a luta pela autodeterminação dos povos, a luta contra o genocídio, a luta contra o colonialismo e contra o imperialismo, ela é uma tarefa do povo do mundo. Ela não é uma tarefa só do
povo da Palestina. Então hoje é muito importante que todos se levantem em solidariedade a esse povo que vem sofrendo esse processo há tanto tempo, que nós juntemos, como fez a solidariedade internacional, para derrubar o apartheid sul-africano, que faremos de novo para derrubar o apartheid que hoje se instalou na Palestina, que hoje a luta tem resistido há mais de 75 anos. E é por isso que eu digo que hoje é importantíssimo que a gente inclusive pressione o governo Lula, que disse sim que era genocídio, que é muito importante, mas muito importante também é que se cortem relações com Israel, que cortem relações diplomáticas desde já. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, queria destacar no dia de hoje a bravura e a heróica resistência do povo palestino, que não é fácil conviver ao lado de um Estado terrorista, que é o Estado de Israel. Não é fácil conviver do lado da maior potência militar daquela região, que tem o apoio político e material da maior potência militar do mundo, que é os Estados Unidos. Não é fácil conviver há 75 anos com uma força militar dessa, o tempo inteiro bombardeando o seu território. Que o palestino precisa e merece esse apoio, que pode fazer pressão para que os seus governos, pelo menos no mínimo, comecem rompendo relações diplomáticas com Israel, seguindo o exemplo da Bolívia, né? Então o PCB exige um cessar-fogo imediato, exige o fim do genocídio na Palestina. Somos todos palestinos. Eu vou fazer a minha homenagem aqui e a minha solidariedade ao Muhammad e a família dele, a Yasmin, a Ana Maria. Palestina! Livre! Gaza! Livre! Palestina! Livre! Gaza! Livre! Palestina! Livre! Gaza! Livre! Palestina! Livre! Gaza! Livre! Contra o racismo, contra o apartheid, contra o genocídio. Isso também acontece no Brasil. Palestina! Livre! Gaza! Por uma Palestina livre, por uma Palestina que luta contra um Estado genocida, um Estado assassino que é o Estado de Israel. Há 75 anos existe essa luta e a imprensa nunca deu a importância a isso, a não ser quando os oprimidos se levantam e reagem contra essa violência e falam que é uma guerra, como se existisse algum tipo de igualdade entre aquele que oprime e aquele que é oprimido, como se existe algum tipo de igualdade entre aquele que mata e aquele que se defende para não morrer. Então precisamos cobrir de solidariedade essa resistência palestina e precisamos exigir dos governos, como aqui o governo de Lula, para que rompa relações com Israel, porque não é possível continuar uma relação comercial comprando armas de Israel, para que essas armas sejam usadas contra o povo negro e a juventude que mora na periferia das grandes cidades, porque esse é o tipo de relação que o Brasil tem com Israel, e é preciso cessar esse tipo de relação. É preciso uma luta e uma resistência para pôr fim um Estado que foi construído para ser um enclave norte-americano, para os interesses do capitalismo e do imperialismo mundial no Oriente Médio, que se sabe é uma região muito rica em jazidas de petróleo, e os verdadeiros donos dessa terra estão sendo massacrados, estão sendo humilhados e estão sendo expulsos de suas terras. Para que a vitória do povo palestino seja consagrada, é preciso que o direito internacional permita que o povo palestino possa voltar livremente para sua terra, que cesse o estado de apartheid e que o povo palestino possa viver livre na sua terra, sem ter nas muralhas que cerqueiam um exército armado até os dentes, oprimindo e matando e humilhando todo o povo que resiste. A CSP com lutas mantém essa solidariedade. Nós temos uma relação com a rede de
solidariedade internacional. Já fizemos incursões lá na Palestina de apoio e solidariedade, como fizemos também aos companheiros e companheiras, operários e trabalhadores que estão pegando em arma na Ucrânia para lutar contra o exército também opressor da Rússia. Viva a liberdade do povo ucraniano, viva a liberdade do povo palestino, contra o imperialismo, contra o capitalismo, pela revolução mundial e em cada nação. Queria lembrar que quando a gente fez o primeiro ato em solidariedade ao povo palestino, no dia 11 de outubro, eram 2.000 palestinos que haviam morrido até então. De lá para cá esse número é 5 vezes maior, sendo que parte considerável dele, 3.500 palestinos, foram crianças assassinadas. De ontem para hoje o Estado de Israel bombardeou o hospital Shifa, bombardeou o bairro inteiro, o bairro Sabra, bombardeou a costa de Rafah, que é a única saída para o Egito. Portanto, companheiros, o que Netanyahu, o que a extrema-direita israelense, o que a direita brasileira, os grandes meios de comunicação chamam de guerra, não é guerra, é genocídio. Chega de chacina, baby, na favela, Israel, na Palestina. Há uma cumplicidade de todos os países para que o Estado nazi-sionista de Israel elimine fisicamente toda essa etnia. E nós temos que aproveitar a nossa solidariedade internacional, porque é isso que o povo palestino pode contar. Porque se depender das resoluções nacionais e internacionais na ONU, o povo será massacrado como está sendo. Se depender de resoluções da China, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, que tem direito ao poder de veto, o povo estará eliminado. Então, como salvar este povo que está sendo massacrado? Com a solidariedade da classe trabalhadora, mas é preciso também dizer que nós queremos sim fortalecimento dessas lutas, porque é preciso nós refletirmos o que foi que o nazifascismo fez com o povo judeu na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O extermínio de uma raça, de um povo, e eles consideraram um holocausto. O que é que o nazi-sionismo, esse Estado atual de Israel, está fazendo com o povo palestino? Um extermínio, uma eliminação física, acabar com a cultura, com as suas vidas, com as suas tradições, ocupando os outros territórios, porque já ocuparam 78% das terras palestinas. O governo brasileiro é cúmplice da matança do povo palestino desde 1948, nas primeiras resoluções da ONU, e até hoje se estende. Por isso é muito importante imediatamente o governo Lula suspenda toda a relação comercial que tem com Israel sobre armas de segurança pública que os governadores compram para manter e abastecer as polícias, atacar os negros e os pobres aqui no Brasil. Havia uma guerra no Vietnã. Os Estados Unidos despejavam milhões de bombas sobre o povo vietnamita. O que parou a guerra? O que obrigou os Estados Unidos a parar a guerra? Manifestações de milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive em Washington, na capital do imperialismo norte-americano, que amarraram as mãos do imperialismo norte-americano e eles tiveram que parar a guerra. Foram as grandes manifestações em todo o mundo, especialmente dentro dos Estados Unidos, que paralisaram a guerra e impuseram a derrota ao imperialismo norte-americano na guerra do Vietnã. Nesse momento, nós temos que aprender com a história, e a lição é a mesma. Já tomaram os rios, já tomaram os territórios.
para os palestinos, mas aqui vai a mensagem de resistência. A MST está preparando a companheirada com as passagens compradas para contribuir nesse processo de colheita das oliveiras, mas também nesse processo de resistência do povo palestino. Infelizmente, não conseguimos chegar na Palestina por causa desse genocídio que está acontecendo com o nosso povo lá. Mas até final do mês, nós enviaremos 100 toneladas de alimentos para o povo da faixa de Gaza. Nossa solidariedade segue, companheirada. Solidariedade permanente do nosso povo que resiste sem terra, que resiste lutando na faixa de Gaza. Palestina livre do Rio Mar, Israel, deixe de matar, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva